Paz de Jesus, irmãos. Gálatas capítulo 5. Eu queria dizer a respeito de um movimento que cresce e que tem trazido algumas perturbações, transtorno aos irmãos em Cristo, porque eles ficam temerosos de coisas, né? Eu não digo exatamente dos irmãos que assistem aonde eu ensino, porque eu sou muito claro com relação a isso e sistematicamente eu dou suporte para que eles não venham ser presas, né, desse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer particularmente é o que é conhecido hoje como os chamados judeus messiânicos. A verdade é que não existe judeu messiânico. Não, sim, claro, existe porque eles têm esse nome, eles estão aí. Mas não existe isso. Ou a pessoa é judia ou é judeu, ou ele é cristão. Você não pode ser as duas coisas. É bem sabido que no final do livro de Atos, quando Paulo vem a Jerusalém, por aquela última vez, ele é induzido ao erro. Ele é induzido ao erro por Judas e por Tiago, irmãos carnais do Senhor Jesus. Lembra que o primeiro Tiago morreu à espada. Esse Tiago de então é o Tiago, irmão de Jesus. E quando Paulo chega, ele foi falar com os apóstolos e os apóstolos estavam muito preocupados. Verdade, está lá escrito. Dizendo, olha, irmão Paulo, é sabido que você está pregando contra Moisés, contra a lei, e olha, eles vão querer prender você, olha, é melhor fazer o seguinte, faça voto de judeu, raspe careca, faça como um judeu faz, e se alguém perguntar, você diz que, pronto, fazendo voto judeu, e quem vai dizer que não? Veja que loucura. E Paulo cedeu a essa sedução. De maneira que ele fez isso. Mas, irmãos, quando pensava-se que ele já estava livre, não é, de qualquer confronto com os judeus, vieram os judeus de fora e ao vê-lo lá, falou, você é aquele cara que está falando contra a lei de Moisés. Eram os mesmos que estavam perseguindo Paulo por Éfeso, enfim, estavam perseguindo o apóstolo Paulo e que agora estavam em Jerusalém por causa da festa, não é? Anual, como era a tradição pela passagem do Pessá. Muito bem. Então, segundo a Bíblia lá, diz que eles juntaram Paulo, deram uma surra no apóstolo Paulo, e Paulo só não sucumbiu à morte porque houve uma intervenção dos soldados que separaram Paulo e acabou indo Paulo para Roma. Muito bem. Então, você vê que naquele texto, Tiago diz assim, olha Paulo, veja quantas dezenas de milhares de judeus que creram em Yeshua e abraçaram a fé e que são observadores ou observantes da lei. Então, eles abraçaram a fé em Yeshua e guardavam a lei. Esse grupo, ele diminuiu muito, quase foi a extinção, mas continuou. Nesse tempo final, ele reaparece. É o grupo que, em nome da lei, ele vai matar o apóstolo Paulo, ele vai matar o crente da graça. Ele tem ódio do crente da graça, ele quer dar pedrada no crente da... Ele vai chamar de diabo. Muito bem. Então, ouça, irmão, por que eu digo que não há? Porque ou você vive pela fé em Jesus, ou você vive pela a prática e observância da lei. Veja o que é que diz aqui. Verso 2, verso 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Libertou do quê? Irmão, do pecado. Libertou do pecado, dos pecados. Bem, ou da lei do pecado, o que você está dizendo? Porque nós fomos libertos, sim, da condenação do pecado, mas nós continuamos a pecar.
João deixa bem claro. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, então já é pecador. Então, qual foi a liberdade que ele nos trouxe? Além de ter a vitória sobre o pecado, sobre a morte, qual foi outra liberdade que ele nos deu? A liberdade da observância da lei. E isso que tem de gente, eles ficam bravos para dizer que não, que nós somos ignorantes, que nós temos que guardar a lei. Guarda você que é judeu. O judeu tem que guardar e bem guardado. Os cristãos, não. Cristão segue a Cristo. Vamos ver se eu estou exagerando, então. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A esse respeito, Pedro fala assim, nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Ninguém aguenta isso, não é? Veja o verso 2 o que diz. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, meu amigo, ou você observa a lei, ou você segue a Jesus. Cristo não vai te servir de nada se você se lançar a observar um só preceito da lei, porque a própria lei diz que você tem que observá-la toda. Então eu fico pensando naqueles que guardam o sábado, e eles dizem, não, tem que guardar o sábado. Tem que cumprir os 10 mandamentos, meu amigo, não é o sábado não. Pare de ser enrolado. Pare de dizer que um tem mais importância que o outro. O maior mandamento não é sábado coisa nenhuma, é ama teu Deus sobre todas as coisas. Jesus falou a um cidadão em Jerusalém, lá em Israel, olha, você não está longe do reino dos céus, você está perto porque você entendeu que amar a Deus e ao seu próximo está a lei e os profetas. Eles não falam isso, eles ficam, não, tem que guardar o sábado. É curioso, né? Você sabe que o judeu não espera que o mundo seja salvo e que ninguém seja salvo exceto ele. Sabe por quê? Porque no dia de sábado, lá em Jerusalém, eles param tudo. Mas os elevadores continuam funcionando. E eles param em todos os andares, porque eles não podem apertar botão, eles só podem andar. Então eles entram no elevador e a hora que chegar no andar dele, ele sai. Aí ele não fere a lei. Veja que coisa sem lógica, uma coisa... Meu Deus, que coisa baixa, coisa vulgar. Você acha que o Criador dos céus e da terra é um ser mesquinho, é um ser limitado, mau gosto, um déspota? Não, ele não é assim. Mas por que então Israel? Porque Israel não ouve o Senhor Deus de Israel. Até hoje Israel faz rebelião ao Senhor Deus de Israel. É verdade. Muito bem. E de novo o protesto de Saul. A todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Na África tem muitos crentes circuncidados. É, verdade. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, se você pensa que você é mais santo, mais crente, porque você guarda o sábado, eu quero te dar uma notícia ruim. É exatamente o oposto. Você está numa situação terrível. Você caiu da graça. Cristo não te aproveita de nada. Você que fica aí estudando a escola sabatina, você caiu da graça. Jesus não te aproveita de nada. É o que Paulo diz e não venha para cá querer explicar coisas que não tem na Bíblia. Eles querem que você observe a lei, porque alguém falou que você tem que observar. Não foi Jesus. Na verdade, uma das causas principais do ódio dos judeus contra Jesus é que ele fazia milagres no sábado. Eles diziam que ele quebrava o sábado. E ele falou assim, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quer dizer, seja sensato, pense. Mas é difícil, não é? Muito bem. Diz aqui que a pessoa que faz isso está separado, no verso 4, separado estáis de Cristo vós, os que justificais pela lei, da graça tende caído. Então, você pode colocar aqui um grupo enorme. Tem uma igreja famosa, ela diz que o caminho é lá, só quem é de lá é salvo. E eles não se dão com ninguém.
Eu sei que, eu não vou citar o nome, mas é terrível. Se você falar assim, graça e paz, irmão, ele não te responde. Se você falar paz do Senhor, irmão, ele não te responde. Se você falar shalom, irmão, ele não te responde, ele fala bom dia, com cara feia. Mas se você falar paz de Deus, ele fala assim, amém. Mas você tem que provar para ele que você participa de o que eles chamam de comum. Comum é onde eles vão, não é? É o lugar onde eles congregam. E então ele se abre para você. E o que eu conheço dessas pessoas, que eles têm tudo, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Menos o Evangelho. São pessoas, não estou dizendo que não há salvos lá, mas é um grupo pequeno. Por quê? Porque eles são observadores de regras. Eles são salvos por méritos. Eles não são salvos pela fé. Eles dizem do caminho da graça e eles não conhecem a graça. Há uma outra igreja aqui no Brasil, cujo nome também fala muito da graça, mas não conhecem a graça. Os caras inventam o diabo. Cada dia é um demônio novo que eles importam. Eles põem água ungida, sal grosso. É o diabo. E aí você vai perguntar, não, irmão, isso é um apoio na fé. Apoio na fé? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Dê a palavra de Deus e o povo crerá. Vocês não estão interessados, vocês fazem prosélitos, vocês criam seguidores à vossa religião chula, não do Evangelho de Cristo. Quem anuncia o Evangelho não fica sendo um ungidaço. Não. Não fica sendo, não bota foto em frente à igreja. Outro dia eu passei no lugar, tinha uma plaquinha, garoto propaganda, apontando assim para dentro da igreja. Quer dizer, rapaz, se isso não é idolatria, o que que é? O que que é? Ou você acha que Laodiceia não é isso? Ou você acha que a idolatria não é isso? Você acha que eles vão se arrepender? Não creio. Eles estão viciados. Eles estão como viciados em cocaína. Eles têm que cheirar uma carreirinha. Eles têm que toda semana fazer aquela presepada toda. Um deles, outro dia, falou assim, venha nesta quinta-feira que eu estarei em santo jejum. Eu pensei comigo, problema seu. O que é que tem a ver o teu jejum com eu ir na quinta-feira ou não ir? Ele está dizendo que porque ele está de jejum, então Deus vai ouvi-lo mais. Porque ele tem mérito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você, primeiro é induzido, olha como a coisa é diabólica ao extremo. Se isso não é o diabo, você não sabe o que é diabo. Porque é o seguinte, quando você diz assim, venha na quinta-feira que eu estarei jejuando, primeiro eu estou dizendo que a minha oração é superior a você. Quer dizer, ao invés de eu te orientar a orar e a falar com Deus e a crer na palavra de Deus, eu digo que você tem que vir na minha reunião. O que eu quero é que você venha e traga dinheiro, eu quero fazer movimento, eu quero tirar foto sua. Entendeu? Por isso que eu digo, é o diabo. Então, você é induzido a não crer em Jesus. Lembra daqueles que estavam para morrer e procure confirmá-los. É uma igreja que está matando as ovelhas. Elas estão comendo erva daninha todos os dias. Eu conheço o crente que ele levanta, liga a rádio evangélica e fica o dia inteiro. Ele está ficando louco. E eu trabalhando do lado dele, eu falei, ô amigo, você não poderia colocar um pouquinho de uma música desopilante? Até brinquei, coloca aí na Alfa, coloca na Antena 1, sei lá, meu amigo, coloca no outro, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse cara falando essas porcarias, eu tô me irritando, eu vou quebrar esse rádio seu. Porque é muita mentira. Eu tenho dó da tua alma, moço, que está sendo seduzido o tempo todo. Irmãos, eu tenho encontrado pessoas que têm praticado tudo isso e vão de mal a pior. Esse rapaz, pobre, mas pobre, miserável. Não tem uma família, não tem um lar, é um bom trabalhador na área de funilaria, trabalha bem, mas coitadinho nada vai. E ele faz
todas as tal das malditas correntes. Ele faz todas essas presepadas diabólicas. Meu amigo, a propaganda é a alma do negócio, por isso que eles fazem propaganda dioturnamente. Eles vão mostrar de pessoas, eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro nem para tomar um cafezinho, eu dei a última moeda que eu tinha para pegar o ônibus, e agora eu fui fiel, agora eu pratiquei, agora eu tenho um submarino, 2 transatlânticos, eu tenho uma espaçonave, eu acabei de comprar a Columbus para ir até a Lua, eu tenho 450 funcionários, 10 apartamentos. Cara, ninguém falou do evangelho para esse cidadão, não. Sabe o que a Bíblia diz? Você que tem 2 apartamentos, dê um ao que não tem nenhum. Eu não tenho 2 casas. Eu prefiro ajudar um irmão a ter uma outra casa. Ai de vós que junteis, Isaías, né? Casa após casa. E eles vão dizer como se tivesse grande feito. Mal sabem que estão nas mãos de Satanás. Mal sabem que não verão a alva. Eles não andam no evangelho porque eles não andam pela fé em Jesus Cristo, só praticam coisas. E os caras têm que criar, né? Tem um pregador aqui, ele passou outro dia aí e perguntou para minha mãe. Minha mãe estava com um pastor conversando, um homem sério, já partiu para o Senhor. E ele falou o seguinte: foi bom encontrar vocês, pastor fulano, o senhor não tem uma ideia de uma campanha que eu possa, para eu pregar? E o pastor falou assim: irmão, prega o evangelho. É a melhor coisa que você tem que fazer é pregar o evangelho. Mas como é que ele vai pregar? Ele não sabe o que é, ele não tem o evangelho. Ele não sabe o que é. Ele sabe o que é bigode, cavanhaque, sei lá, roupa. Ele sabe o que é qualquer coisa, menos o evangelho. Ele não sabe o que é evangelho. E até as pessoas mais... Eu tenho visto muitos jovens, são místicos. Eles dizem que são íntimos de Jesus e falam cada presepada. Mano, que coisa horrorosa, porque não tem o evangelho. Mas deixa eu terminar aqui, andar mais um pouquinho aqui e nós vamos parar. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Quer dizer, a justiça tem uma esperança. A justiça é Cristo, Ele nos deu uma esperança. Qual é a esperança que nós estamos aguardando? Se estamos aguardando é porque não temos. Se temos, não temos mais esperança. Então está falando da vida eterna. Não está falando de uma casa em Beverly Hills, nem em Boca Raton. Está falando de uma vida aqui, como luz do mundo e sal da terra, mas está falando de uma vida eterna na glória. Muito bem. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem o quê? Virtude. Não tem virtude alguma. Eu vou mudar. Porque em Jesus Cristo nem o sábado, nem o domingo tem virtude alguma. Senão, mas sim a fé, que opera por amor. A fé não pode operar, o cara falou assim, não, tem vários tipos de fé. Tem a fé racional, tem a fé isso. Esses caras são malucos. A Bíblia diz que há uma só fé. Como é que ele diz que tem 2? Sabe por que você acredita nele? Porque você não lê Bíblia. E fica brigando, achando ruim que está sendo enganado. Você tem que ser enganado. Você não lê Bíblia. Você não se dedica a buscar a Deus. Dá trabalho. Não é? Muito bem. Corrieis bem. Começou bem, eles começaram bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Veja, a prática dessas coisas é a desobediência à verdade. Em outras palavras, guardar o sábado é desobedecer à graça, é desobedecer à verdade. Jesus é a verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, não vem de Jesus. Essa daqui não vem de Jesus. Então não vem para cá me dizer que é de Jesus. Se não é de Jesus, é do diabo. Não tem outra fonte. Não é do homem natural. O homem natural debaixo de orientação satânica. Porque ele leva a pessoa para longe da fé, longe de Jesus. Então diz assim, um pouco de fermento leveda a massa toda, ou leveda toda a massa. Isso quer dizer, uma só coisinha que tu se mete a fazer do judaísmo vai te matar. Você não é judeu, deixa os judeus fazerem isso. É próprio deles, respeite a fé dos judeus. Respeite as tradições de Israel. Pô, nós temos aqui agora até o Templo de Salomão. Nunca houve um Templo de Salomão.
Salomão construiu um templo que não tinha o nome dele, era o templo de Yahweh, era o templo do Todo-Poderoso, do Eterno, do Altíssimo de Israel. Não era de Salomão, mas os caras querem, porque eles querem que você acredite que aquela desgraça tem alguma coisa para te dar. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu conheci um rapaz. Esse rapaz vende produtos químicos e ele vende muito para shopping. Você já percebeu quando você entra no shopping, é diferente o clima, não é só o ar-condicionado não. Uma coisa é entrar no banco, outra coisa é entrar no shopping, já viu? Tem uma sensação diferente, não é? Existe um produto químico que se coloca no ar-condicionado que leva as pessoas a um ligeiro estado até de euforia. Não fique assustado, mas muitos lugares que você está indo para cultuar usam essas técnicas. Quando eu entrei aqui, eu senti, claro que você sentiu, química. Claro que você sentiu. Como é que você pode sentir alguma coisa num lugar? Eu conheci um pregador, um cara chamado Apóstolo, ele é internacional, não é do Brasil não, ele dizia assim, que tinha lá um pastor dele, que ele tinha tanta unção, mas tanta unção, que o culto ia começar, sei lá, às 8, às 6 da tarde, estava todo mundo na porta. E quando as pessoas botavam a mão na parede, elas caíam no chão de tanto poder. E o pior é que todo mundo acredita nessa mentira do cão. Parede tem poder de Deus agora. A unção de Deus fica aqui. Conta outra. Então por que as pessoas põem a mão e caem? Porque são idiotas, são sugestionadas. Aquele cara não fez o outro lá no Silvio Santos comer cebola dizendo que era maçã? Ele entregou eu quero ver o cara fazer isso comigo. Não, para você não dá porque você está prevenido. Claro que estou prevenido. Orai e vigiai. Sede sóbrios. Não é claro? Não é? Deixa eu terminar aqui, irmão. Quem vos impediu, não é? Para que não obedeçais à verdade. Um pouco de fermento levar toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for. Ei, seja você quem for. É que vai passando coisa na minha cabeça que eu não posso dizer aqui, não por ética, por respeito aos meus irmãos e aos pequenos, mas dá vontade de chutar. Dá. Eu conheço um cidadão aí que ele está amaldiçoando radialista, dono de programa de televisão, ele é o Barba Azul. Por que você não amaldiçoa os irmãos que estão sentando a borracha em você no YouTube, na internet, mas sentando a borracha? Amaldiçoa-os. Você não consegue, né? Não pega, né? Conta a verdade, fala que não pega porque eles têm Jesus. Eles não são idiotas. É uma coisa tão absurda, tão absurda, tão absurda, que eu vi um comentário, olha, a casa caiu, matou 25 pessoas. Isso foi porque Deus pesou a mão, porque aquelas pessoas não quiseram dar dinheiro para o pregador. Vocês não conhecem Deus, o vosso Deus é o Deus do Hades, o Deus Santo, o Criador dos céus e da terra. Não é isso que vocês estão dizendo. Ele é um Deus de bondade, de misericórdia, de mansidão. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Me permita terminar. Eu não estou zangado, irmãos, mas muito posicionado com relação a essa realidade do que chamamos de igreja evangélica. Ele diz aqui que ele sofrerá condenação. Você vai sofrer condenação. Você nem sabe que você não é de Deus. Você pensa que é e não é. Você tem mentido tanto, dizendo que é e não é. Tá vendo? E você vai ser condenado. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quero parar aqui. Eles estão aniquilando a mensagem do Calvário. Estão aniquilando
A pregação do Evangelho que diz que Jesus deu a vida, que ninguém poderia tirar a vida dele, ninguém. Ele falou, eu mesmo a dou para tomá-la de volta. Eu tenho o poder para dar e para tomá-la de volta. Ele, quando estava na cruz, ele não morreu por asfixia. Quem fala isso não conhece o Evangelho. Ele não morreu porque ele perdeu muito sangue. Ele não precisava de sangue para viver. Ele é a vida. Ele, diz a Bíblia, rendeu o Espírito. Foi, Pai, está consumado, agora acabou, então vamos embora. É isso que ele está dizendo. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O Evangelho de Cristo é esse. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo homem e mulher que crer nesse Filho bendito não pereça, isto é, não deixe de existir, mas tenha a vida eterna. O que é que você tem que fazer para ter a vida eterna? Dar dízimo? Você tem que guardar o sábado? Você tem que fazer jejum? Nada disso. Você tem que crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e vem nos buscar em breve. Se você não tem segurança com relação a isso, é porque você está sendo mal formado em Cristo. Minha recomendação a você é leia a Bíblia, Novo Testamento, por favor. Não se meta a ler o Antigo Testamento, porque é complicado e sem você conhecer o Evangelho você vai se perder. Deus abençoe você, a gente se vê na próxima, meu irmão. Shalom.